a explanação da palavra de Deus, que será feita pelo pastor Valnei. Boa noite. É uma alegria juntos mais uma vez adorarmos ao Senhor. Viemos pela manhã adorar o Senhor nosso Deus e agora à noite novamente. Certamente o Senhor é digno de todo o nosso louvor e adoração, e ainda é pouco diante daquilo que Deus realmente merece. Adoramos com cânticos e agora adoraremos ao Senhor com a nossa mente, com os nossos corações, refletindo naquilo que o Senhor apresenta para nós. Nós temos estudado o livro do profeta Isaías. Estamos no capítulo 24. Desde o capítulo 1, temos estudado o livro do profeta Isaías, já estamos no capítulo 24. Se você não perdeu nenhuma mensagem, então você conseguiu estudar praticamente, versículo a versículo, todos os capítulos aqui do livro do profeta Isaías. E hoje nós vamos concluir a ideia de que começamos alguns domingos atrás, de que o Senhor nosso Deus, Ele tem um plano para toda a humanidade. O Senhor tem um plano para toda a humanidade. E por isso, nós temos que crer nele. A nossa fé no Senhor é uma fé consciente, é uma fé fundamentada. Não é uma fé só de emoção, só de eu acho, eu penso. Não, é uma fé no único Deus que tem um plano para toda a humanidade. O Senhor que tem um plano para todas as nações, você acha que Ele não tem um plano para a sua vida? Certamente que tem. Outros textos da Bíblia mostram que Deus tem um plano específico e determinado para cada um de nós. Deus tem este plano. E não tenha dúvida, tudo vai acontecer da forma que o Senhor planejou. Do capítulo 13 de Isaías até o capítulo 23, nós observamos o profeta anunciando sentenças contra as nações pecadoras e idólatras. Dentre estas, Jerusalém, o povo de Israel, eles estavam andando em caminhos terríveis. O próprio povo que Deus construiu desde Abraão, Isaque e Jacó, e eles estavam pecando contra o Senhor. Eles não escaparam da sentença de Deus contra eles. E por isso, posteriormente, foram ao cativeiro. Cativeiro assírio, no caso do Reino do Norte, e cativeiro babilônico, no caso do Reino do Sul. Isso significa que só pelo fato de sermos crentes, não pense que se você começar a andar em pecados, não haverá, obviamente, o juízo de Deus contra você, contra mim, haverá. Por quê? Porque o Senhor é justo em tudo que Ele faz, mas o Senhor é misericordioso. A gente sabe que nesses oráculos, estudamos cada um deles, do capítulo 13 ao 23 de Isaías, Deus deu oportunidade de arrependimento a estas nações. E muitos creram, mas muitos outros não quiseram saber da salvação no Messias, como era proclamado no Antigo Testamento. E então chegamos no capítulo 24, lendo a profecia de Isaías de uma perspectiva literária, porque é um livro, nós entendemos que aquele bloco de oráculos, de sentenças, do capítulo 13 ao 23, iria acontecer ali perto da época de Isaías. E aconteceu. Aquelas nações realmente foram assoladas pelo Império Assírio. Isso aconteceu. Agora, no capítulo 24, nós observamos o Senhor revelando ao profeta uma sentença, não contra algumas nações incrédulas e idólatras, mas uma sentença contra toda a terra. Todo o planeta vai ser devastado. Olhe, resumindo, o que nós já vimos, Isaías 24, verso 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Então nós vimos que o Senhor vai destruir a terra, A superfície da terra vai ser realmente devastada, destruída, boa parte da população
vai morrer. Nós já estudamos aqui que vai acontecer o momento de queimar muitos dos moradores da terra. E nós vimos que isso também é profetizado no livro do Apocalipse. Em que momento? Na chamada tribulação. Uma grande tribulação, como nunca houve antes, mas ainda vai acontecer. O Senhor Jesus falou dessa grande tribulação também no capítulo 24 e 25 de Mateus, que é chamado também o sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Então, esses eventos que Isaías está narrando aqui, profetizando, ainda vão acontecer no futuro, ainda não aconteceram. E, na verdade, ele está profetizando algo muito antes de João, que escreveu o livro do Apocalipse. Nós mostramos que também vários dos juízos de Jesus contra a terra naquele momento futuro, ainda vão acontecer e estão descritos no livro do Apocalipse, nos selos, nas trombetas e nas taças, que são as figuras para representar o juízo de Deus contra a humanidade. E o tempo em que nós estamos vivendo hoje? Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o tempo em que os pecadores devem se arrepender e buscar salvação em Jesus. Porque vai chegar o tempo em que o Senhor nosso Deus vai julgar todo o planeta. Vai ser diferente dos oráculos do capítulo 13 ao 23. Vai ser um julgamento para toda a terra. E isso pode ser a qualquer instante. Sabemos que não é agora. Por quê? Antes desse julgamento que Isaías está narrando aqui, a igreja vai ser arrebatada. O Antigo Testamento não fala da igreja, porque a igreja começou em Atos capítulo 2. Mas no Novo Testamento nós lemos que a igreja não mais estará aqui na terra. Ela vai ser levada para os céus, arrebatada, o termo técnico é raptada, e então a terra vai passar um momento sem igreja e sem crentes. E é um momento em que muitas coisas horríveis vão acontecer, como a revelação da besta, o anticristo, a revelação do falso profeta, a besta da terra, lá de Apocalipse capítulo 13. E muitas outras coisas terríveis vão acontecer no nosso planeta. Se você acha que hoje vivemos tempos difíceis, aparente Terceira Guerra Mundial, porque tem uma guerra ali na Rússia, tem uma guerra também no Oriente Médio, e coisas acontecendo no planeta, e todo mundo especulando uma terceira grande guerra mundial. Olhe, isso não é nem o começo, não é nem o princípio do que vai assolar todo o planeta. Interessante que a palavra de Deus, ela tem uma mensagem específica para mim e para você, no que se refere ao arrependimento de pecados e à conversão. Mas também o Senhor tem um plano para toda a humanidade. E esse plano vai acontecer. Nós lemos também ainda, não vou ler todo o capítulo 24, mas o verso 10 diz assim: demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. A cidade caótica é a cidade vã, é a cidade inútil. Aqui é uma representação das cidades todas do planeta. É também uma alusão à grande Babilônia. É um modelo de cidade da perdição e do pecado. É uma cidade caótica. Ela vai ser destruída. Os moradores não mais vão ter alegria. Alegria pecaminosa. Hoje nós observamos na nossa cidade, em outras cidades do planeta, que as pessoas tiram o domingo para uma certa alegria inútil, uma alegria vã, uma alegria vazia, é a alegria da bebedeira, é a alegria dos vícios, é a alegria da imoralidade. Essa não é uma alegria saudável, mas traz um êxtase, traz um ânimo, para aquele pecador que não quer enxergar que é pecador e não quer enxergar a gravidade do seu pecado. Mas o fato é que o verso 11 diz: gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Então um dia isso vai acontecer, ainda não é hoje. Deus está dando oportunidade de arrependimento. Nós vimos em outro domingo que mesmo assim, esses pecadores, mesmo depois de todo o juízo de Deus sobre a terra, eles não vão se arrepender, eles vão blasfemar
contra o Senhor e vão culpar Deus por todo o sofrimento que estão sofrendo. Aí você diz, mas não foi Deus que fez? Foi. Mas por quê? Porque aquelas pessoas, a humanidade do futuro, escolheu viver nos próprios pecados. O grande problema da terra e de todos nós são os nossos próprios pecados. E é disso que nós devemos tratar. Essa é a nossa grande batalha espiritual. É exatamente vencer os nossos pecados no poder do Espírito Santo para podermos glorificar o nome do Senhor. Então nós vimos nesse primeiro momento, em outro domingo, que a cidade caótica ela vai ser destruída. Mas vimos também sobre o louvor a Deus, o cântico, a glória do justo, o Senhor vai ser adorado. E vimos que no meio de toda essa destruição da terra, o Senhor é adorado. Parece uma coisa meio paradoxal, parece meio estranho, pessoas morrendo e Deus sendo exaltado. Mas é porque a justiça de Deus ela está sendo exercida contra o pecado no mundo. E nós temos que tentar compreender, à luz da Bíblia Sagrada, como é a justiça de Deus. A justiça do Senhor, certamente, é mais justa do que a justiça humana. O ser humano coloca a vida humana acima de qualquer coisa, inclusive da glória de Deus. E, irmãos, isso é humanismo. A glória de Deus, ela tem que estar acima de qualquer coisa, inclusive da vida humana. Não estou dizendo que a igreja deve fazer isso, porque nós, como igreja, não somos o juiz, nem somos quem faz a sentença. Isso é um grande erro, né, do cristianismo medieval, né, achar que a igreja emitia sentença. Não. Quem faz e emite a sentença é o Senhor, nosso Deus. Ele é o justo juiz. Mas o fato é que na justiça de Deus, hoje, existe oportunidade de arrependimento de pecados. E se você se arrepender e suplicar para Jesus lhe salvar, certamente você será salvo da condenação dos seus pecados. Mas, se escolher viver em pecados, então você acertará as contas com o justo juiz. Essa é a mensagem da Escritura. No verso seguinte, verso 14, nós lemos assim, Isaías 24, 14, revisão. Diz assim, eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel, dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Então, as nações do planeta, em um determinado momento, vão adorar a Deus. E o Senhor vai estar reinando na terra. Hoje, o Pai, o Filho e o Espírito Santo reinam dos céus. São soberanos sobre tudo que existe. Mas vai chegar um dia em que os céus vão descer para a terra. E então o Senhor Jesus vai reinar no trono de Davi, né, por toda a eternidade. Começa o período milenar, que é um período intermediário. Isaías não fala explicitamente aqui do período milenar, mas ele lança luz sobre o reino de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo, que ele vai reinar ali os 1000 anos e depois entra o estado eterno. Então, chegamos num terceiro aspecto, o de que o Senhor reina em glória nesta cidade. O povo adorou, essa adoração vai acontecer quando as nações da terra vierem a Jerusalém. Lembra de Isaías capítulo 2, do verso 2 até o verso 4. As nações da terra vão a Jerusalém para ouvir a palavra de Deus pregada ali, certamente pelo próprio Messias. Isso vai acontecer um dia, eles vão cantando e adorando a Deus. Isso é uma alusão ao reino milenar do Senhor Jesus Cristo. E então chegamos a esse momento, a cidade em que o Senhor reina. E nós queremos observar esse paralelo do versículo 23 com o livro do Apocalipse de João. Nós lemos na semana passada, Isaías 24, verso 21. Diz assim, naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes
e os reis da terra na terra. Então nós já lemos o início do capítulo 24, como vai ser esse castigo. Nós lemos também vários textos do livro do Apocalipse, como acontece esse castigo, e nós vimos também, já no domingo passado, como Deus vai castigar os anjos que se rebelaram contra ele, e como Satanás também será condenado e castigado. E vimos que Satanás ele não está reinando no inferno, né? Na verdade, Satanás é um anjo caído e ele acessa, né, a morada de Deus hoje para nos acusar, ele observa os nossos erros, os nossos pecados, e aí ele vai lá diante do Senhor nos acusar. E o Senhor Jesus é o nosso advogado. 1 João capítulo 2, do verso 1 em diante, fala disso. Jesus ele nos defende, porque ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. Vimos que vai chegar o dia, lá em Apocalipse 12, versos 7 a 9, em que o maligno, Satanás, a antiga serpente, vai ser expulsa do céu e ele não vai mais ter acesso à morada de Deus, vai estar na terra e vai ser exatamente no momento da grande tribulação que ainda vai acontecer no futuro. Então, o verso 22, nós lemos assim: serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. E aqui é uma referência aos anjos que serão presos, castigados. O próprio Satanás será preso por 1000 anos, que é exatamente o período do milênio, e as nações vão ter um tempo de grande paz. Porque o maligno, o trabalho dele é exatamente instigar a guerra, instigar o conflito, e realmente ele faz isso e promove toda essa desunião, não só nas nações, como nas nossas famílias também e na sociedade. Então, no período de 1000 anos do Senhor Jesus, Satanás será preso, Jesus reinando aqui na terra, fisicamente, aqui conosco, e vai ser um tempo de extrema paz, mas ainda existirão pecadores, e no final dos 1000 anos haverá uma nova revolta contra Deus, né, contra o reinado do Senhor Jesus Cristo. Mas no verso 23, nós lemos assim, Isaías 24, 23. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Esse versículo ele vai ser mais bem explicado no capítulo 25, 26 e 27. Esses capítulos, do 24 ao 27, são chamados de o Apocalipse de Isaías. Isaías ele está profetizando como vai ser o futuro reino do Senhor na terra. E o Apocalipse de João, que a gente conhece muito bem, vai ampliar esta revelação. É importante destacar isso para que nós entendamos que o Antigo Testamento ele já traz profecia sobre o final dos tempos e que o povo, os crentes da velha aliança, tinham esse entendimento. Eles tinham esse entendimento, só não tinham todos os detalhes que a igreja teve quando recebeu a revelação de Jesus ali por João. Mas eles tinham um grande entendimento de como seria o final, o julgamento e o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, embora eles não sabiam, claro, que era um reino de 1000 anos. No Antigo Testamento eles não tinham essa informação, mas sabiam que o Messias viria reinar na terra, isso eles tinham conhecimento. Observe então que em Isaías 24, 23, que acabamos de ler, o Senhor vai reinar no Monte Sião. O Monte Sião é o monte, e em cima está Jerusalém até hoje. Por isso Jerusalém é uma cidade importante. Olhar para Jerusalém hoje significa olhar o cumprimento do plano de Deus. Um dia o Senhor que reina no céu, ele vai descer e vai reinar em Jerusalém. Isso vai acontecer. Isso está profetizado aqui. E todos os anciãos ali vão glorificar o nome do Senhor. A ideia de glória a Deus é muito forte nesses versículos. Do verso 14 ao verso 16, lemos que devemos dar glória ao Senhor, fala de glorificar ao Senhor no Oriente, em todas as terras, Oriente, Ocidente, no mar, nas ilhas, os confins da terra vão cantar glória ao justo. E nós estudamos sobre a justiça do Senhor nosso Deus.
Olha Isaías, capítulo 13, verso 9. Nós vamos observar uma referência a Isaías 24, verso 23. Olha Isaías 13, verso 9. Diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Veja que o dia do Senhor é um dia, essa expressão dia do Senhor, na Escritura, é uma referência ao julgamento de Deus contra toda a terra. Isso um dia vai acontecer, ainda não aconteceu. E aí ele diz, verso 10, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá. A lua não fará resplandecer a sua luz. Verso 11, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Então o Senhor vai julgar a terra, é o dia do Senhor. Os atrevidos, os soberbos, os arrogantes aqui, são os pecadores que dizem, Deus não existe. São os pecadores que dizem, Deus não é importante. Esse negócio de religião só bagunça a vida das pessoas, e às vezes bagunça mesmo, né? Mas a Bíblia não bagunça. Entende? Esses são os arrogantes, os atrevidos, que desconsideram o poder de Deus sobre a terra. Deus existe, Ele está reinando no céu e Ele em breve voltará para acertar as contas com a humanidade, que é dele, porque Ele criou, como criou o planeta, e tudo é do Senhor nosso Deus. E é por isso que essas mensagens de Isaías, para a época dele, era uma mensagem que dizia assim: o Deus Todo-Poderoso, que vai tratar com os pecados do planeta, Ele lhe dá uma oportunidade de arrependimento. Arrepende-se. Se você não se arrepender, Deus vai acertar com você. Você tem a oportunidade de confessar pecados e se arrepender dos seus pecados e ser salvo pelo Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas se você não se arrepender, você vai participar deste juízo aqui. Desses versículos de Isaías 13, verso 9 a 11, que acabamos de ler, olhe o destaque, o sol e a lua. No verso 23 de Isaías 24, ele fala exatamente disso. A lua se envergonhará e o sol não se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Um dos grandes sinais, e a gente observa isso no livro do Apocalipse, é exatamente o sol se escurecendo, a lua não dando o seu brilho. Isso é um evento cósmico. Os astros vão mudar sua configuração, né? Não vão brilhar como deveriam. Isso vai sinalizar exatamente o dia do Senhor, o juízo de Deus sobre a terra. Isso aparece em várias outras passagens também, como Isaías 60, de 19 a 21. Joel, capítulo 2, verso 31, diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então ele está dizendo, vai vir essa grande tribulação. O sinal nos céus é o sol escurecendo, a lua ficando também escura como sangue aqui. Isso não é só um eclipse comum, certo? É algo notório para todo o planeta ver. Olha o que tem, a gente leu Joel 2,31. Olha o verso seguinte. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Onde é que a gente lê isso? Esse versículo, desse mesmo jeito. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 13, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está citando Joel. Então, hoje você pode invocar o nome do Senhor e ser salvo. Mas vai ter o dia, quando o sol escurecer, a lua ficar em sangue, vai ser o dia do Senhor, o dia de juízo, aí vai ser tarde demais. Aí vai ser muito complicado. Aí ainda em Joel 2,32, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então vai ter uma salvação física
dos juízos de Deus na terra naquele dia de grande tribulação. E essas pessoas vão se refugiar onde? Em Jerusalém. Lá vai ser um local de proteção, um local onde você vai encontrar refúgio. Isso não é hoje, isso é no futuro, ainda vai acontecer. Jesus, quando pregou no sermão profético, lá em Mateus 24, verso 29, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Percebe? É o mesmo evento cósmico que estamos lendo em Isaías 24, verso 23. E Jesus é que está narrando aqui. Isso foi depois da tribulação daqueles dias. Ainda no verso 29, diz assim: as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O Filho do Homem é um termo bíblico para o Messias, o Salvador. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso vai acontecer, Jesus vai voltar, e é exatamente isso que Isaías 24, 23 está dizendo. Vai ter esse sinal da lua, do sol escurecendo, e o Senhor virá reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E o que é que vai acontecer? Perante os seus anciãos haverá glória. O Senhor vem reinar no final da grande tribulação e antes de entrar no período milenar. Entendemos aqui que se refere a esse período de 1000 anos que o Senhor vai estar reinando. Esses sinais do sol, da lua se escurecendo, eles se repetem lá no livro do Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 12, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como sacro de crina, a lua toda como sangue. Olha, os sinais estão se cumprindo, só que João aqui está detalhando como isso vai acontecer. Veja que não foi só Isaías que pregou isso. Esses sinais cósmicos, o sol, a lua escurecendo, antes do dia do Senhor, da grande tribulação. Joel falou disso. O Senhor Jesus falou no sermão profético, e agora João fala no livro do Apocalipse. Outro texto de Apocalipse é o capítulo 8, verso 12. Nós lemos ainda: o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Percebe? Então o sol e a lua e as estrelas foram abaladas por esse grande juízo. Mediante isso, nós entendemos que Isaías 24, 23 trata de um momento de grande tribulação e que no final o Senhor vem para Jerusalém para reinar, e ali ele vai receber toda a glória. A estrutura do capítulo 24, que nós estamos concluindo hoje, ela nos mostra um tempo de grande tribulação, fogo queimando as pessoas, o terremoto destruindo o planeta Terra, vários juízos terríveis e muitas pessoas morrendo, 1/3 do planeta morrendo nessa grande tribulação, e observamos o Senhor retornando em grande glória. E às vezes nós podemos ficar chocados, né? Como pode, né, tantas pessoas morrendo, tanta destruição e o Senhor vindo em glória? Por que isso? Porque a glória de Deus, ela é mais importante do que tudo. Do que tudo. Do que a própria vida do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio morrer para glorificar o Pai. Veja como glorificar a Deus é o objetivo completo, total da nossa vida. Então, a minha vida, a sua vida, você deve dedicar para glorificar o nome do Senhor. E o grande pecado que condena a humanidade, de modo geral, é o pecado de não querer dar glórias a Deus. Se você vive de qualquer jeito, sem ligar para as coisas do Senhor, sem se importar se Deus gosta ou não do que você está vivendo, fazendo, pensando, significa que você não está dando glórias a Deus diariamente na sua vida. Nós temos que dar glórias a Deus
no nosso caminhar, nos nossos pensamentos, no nosso trabalho, na nossa vida doméstica, em casa, no lazer, em tudo nós temos que glorificar o nome do Senhor. Infelizmente, por causa da nossa natureza caída no pecado, nós não conseguimos fazer efetivamente. O que significa isso? É muito difícil, impossível. Você, às 24 horas do seu dia, você está plenamente focado em glorificar a Deus. Nós não conseguimos. A nossa natureza, ela sempre se desvia. E você vai sempre tentando voltar. Eu tenho que glorificar o Senhor. E ela vai tentando te impedir. E é uma luta constante. E às vezes requer muita concentração, exercício, oração e Bíblia, para você ter uma vida orientada constantemente para a glória de Deus. Baseado nisso, nós queremos observar, à luz de tudo que vimos em Isaías 24, como a estrutura do livro do Apocalipse de João nos mostra que Deus é glorificado nos céus, quando os juízos dele são aplicados na terra. Olha Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao verso 12. Apocalipse 7, do 9 ao 12. Então, em Apocalipse 7, nós temos o final da primeira sequência de juízos de Deus. Lembra que eu disse aos irmãos que do capítulo 6 ao capítulo 19, nós temos a tribulação que é aplicada aqui na terra e vai ser aplicada no futuro. E esses capítulos, de Apocalipse 6 ao 19, eles são divididos em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada elemento desse é um juízo mais intenso do que o outro. Os 7 selos são juízos terríveis, mas as 7 trombetas são piores ainda. E as 7 taças são mais terríveis ainda. As taças, talvez na sua Bíblia, esteja traduzida como flagelos. Algumas Bíblias traduzem como flagelos. Então aqui aconteceu no capítulo 6 e no capítulo 7 exatamente o quê? Estes primeiros juízos, os 7 selos. Olha o que diz o verso 9. O verso 9 diz assim: depois destas coisas, desses juízos que aconteceram, morte, destruição, coisas terríveis, que a gente não vai ler agora porque não temos o tempo, mas olha o que aconteceu. Depois destas coisas, Apocalipse 7, 9, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Não serão poucos, irmãos, os convertidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Milhares de pessoas de toda língua, tribo, povo e nação estarão aqui diante do Cordeiro, adorando a Deus, porque Ele é justo. Isso vai acontecer. Certamente esses aqui são aqueles que morreram pelo Senhor Jesus Cristo na grande tribulação, são pessoas que se converteram nesse momento terrível. A igreja já está arrebatada, a igreja já está nesse momento aqui também. A gente vê isso lá no capítulo 4 do livro do Apocalipse de João. E você percebe que essa adoração a Deus que está acontecendo no céu, ela está acontecendo exatamente enquanto na terra os selos foram abertos e a terra foi julgada. Então, quando isso acontece na terra, Deus julgando o pecado dos homens, nos céus o Senhor está sendo glorificado e adorado por aqueles que são salvos. É muito simples e às vezes também é difícil de entender a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vai explicar que todo pecador é condenado por suas obras.
O pecador, ele não é condenado porque ele não creu em Jesus. Não é assim. O pecador, ele é condenado porque ele tem obras de pecado, porque ele escolheu viver no seu próprio pecado. Quando Jesus chega para morrer numa cruz e salvar o pecador, isso é graça, isso é favor, isso não é obrigação. Entende? Então o pecador é condenado por suas obras. O pecador tem oportunidade de arrependimento, de pedir perdão a Deus e de dizer para Deus: Senhor, me salva. Senhor, eu quero crer, eu creio em Jesus como meu Senhor, e eu quero a salvação que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Essa oração, irmão, ela vai além de denominação, ela vai além de religião, ela é o seu compromisso, você suplicando a Jesus para lhe salvar da condenação dos seus pecados. E isso é algo incrível, é o grande milagre de Deus, é o plano de Deus, é a glória do nome dele a partir da salvação do pecador perdido. Essa é a justiça de Deus. Esses que estão aqui louvando nos céus, depois do juízo dos selos, estes são os que foram salvos pelo sangue de Jesus. Isso vai acontecer. Haverá os que não creram e escolheram uma vida de pecado aqui na terra. Haverá os salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o Senhor é adorado. Olha ainda Apocalipse 7, verso 13. Tudo isso nós estamos observando à luz de Isaías, capítulo 24, verso 23, certo? Mas olha Apocalipse 7, 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras, exalvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Estes aqui são aqueles que vão crer em Jesus, mas no meio da grande tribulação. Vão ser decapitados, vão morrer porque creram em Jesus. Hoje, você não precisa morrer, né, se você crê em Jesus. Pela graça de Deus, muitos países no mundo dão liberdade para a proclamação do Evangelho. Outros países não. Já é bem mais complicado. E alguns países claramente matam os crentes em Jesus, os cristãos, até os cristãos nominais, aqueles que não estão tão, né, firmes ali na Bíblia Sagrada, no Senhor Jesus Cristo, são mortos se forem identificados como cristãos. Isso existe ainda hoje no planeta Terra. É só você fazer uma busca no Google ou em outro buscador ou inteligência artificial e você vai perceber que existem esses dados e estas informações. Hoje é um dia de arrependimento e de salvação sem dor e sem sofrimento. É a época em que nós vivemos. É o que Jesus chamou de o princípio das dores, mas ainda não chegou às dores, de fato, a ideia da chegada do Messias. Quando iniciar a grande tribulação, a igreja não estará mais na terra. Israel voltará a ter um destaque no plano de Deus. Israel vai pregar o evangelho de Jesus na grande tribulação. Eles voltarão a ser o povo de Deus, como era no Antigo Testamento, os períodos em que foram fiéis ao Senhor. Então veja como Isaías ele está replicando ali, obviamente de uma maneira muito mais curta, o que é dito no Apocalipse de modo mais específico. Ainda, olhe Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Em Apocalipse 11, verso 15, Deus é glorificado nos céus após as 7 trombetas. Então você vai ver que já aconteceram aqui as 7 trombetas. A 6ª trombeta acontece no capítulo 9, e então vem o capítulo 11, as 2 testemunhas,
E então chega a 7ª trombeta. Olha o que é dito, versículo 15. Olha, Apocalipse 11, verso 15. Então, só para você entender, por que a gente está lendo isso? Aconteceram os 7 selos. Deus foi glorificado nos céus, adorado por aqueles que morreram na grande tribulação. Aconteceram as 7 trombetas, mais juízos, mais terríveis ainda. Deus vai ser novamente glorificado nos céus. Olha o que diz Apocalipse 11, verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Novamente Deus é adorado. Novamente o Senhor é glorificado nos céus. Por quê? Porque Ele está julgando os pecados da terra. Então nós devemos, irmãos, adorar a Deus, porque Ele é um justo juiz. O Senhor odeia o pecado e aquele que quer viver nos seus pecados. O Senhor é um Deus santo, mas ao mesmo tempo que Ele odeia o pecado, Ele dá oportunidade de arrependimento. Agora, o pecador que, sabendo da vontade do Senhor e sabe e quer viver nos seus pecados, então ele vai enfrentar a ira de Deus. Mas você percebe, depois de todo esse juízo, de toda essa tribulação, das 7 trombetas, que nós não vamos ler agora porque não há tempo, o Senhor, ele é adorado e glorificado nos céus. Outro texto que fala do Senhor sendo adorado é exatamente quando Satanás e os seus exércitos foram expulsos do céu. Olha Apocalipse 12, verso 10. Apocalipse 12, verso 10, diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eis, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Você percebe a festa nos céus? É porque homens foram fiéis e preferiram morrer do que seguir Satanás, os pecados, a besta e todo o sistema terrível de pecado aqui na terra. A festa no céu é porque estes seres humanos, só que ainda vai acontecer no futuro, eles preferiram morrer do que deixar sua fé no Senhor Jesus Cristo. A nossa fé é desta forma. Nós preferimos morrer do que deixar Jesus. Nós estamos realmente comprometidos com o reino de Deus. A igreja, ela é uma expressão do reino, não é o reino. O reino ainda vai se instalar plenamente na terra, mas aqui é uma espécie de protótipo do reino que virá no futuro, porque nós somos cidadãos deste reino. Mas em breve Jesus voltará e reinará nesta terra. Estamos, no bom sentido, ansiosos pelo reino de Deus, aguardando, orando, desejando que Jesus volte logo. Por quê? Por que eu desejo que Jesus volte logo? Porque esse mundo não me agrada. Esse mundo ele não pode agradar os crentes. Esse mundo não tem o que nos oferecer. A alegria daqui é falsa. Entende? Os prazeres daqui são deturpados. E quando nós conhecemos a palavra de Deus e queremos as coisas do Senhor, mais percebemos como é difícil
viver em santidade. É difícil, é uma luta diária, é uma luta constante contra a sua mente, contra o seu coração, para que você viva em obediência a Deus. E isso demanda o quê? Esforço. Isso é cansativo, é uma luta. Então, no meio de tudo isso, nós temos que desejar ardentemente que Jesus volte logo, porque o Senhor Jesus é o nosso Rei, é o nosso grande amor. Festa nos céus, porque estes seres humanos preferiram morrer do que rejeitar o nome do Senhor Jesus Cristo. Os crentes da modernidade, por muito menos, se afastam de Jesus. Por muito menos, deixam de ler suas Bíblias, ou deixam de ter uma vida de oração, ou deixam de pregar o Evangelho, ou de viver uma vida de santidade, de fato e séria. Não é só uma aparência, mas é uma vida de santidade realmente buscando ao Senhor. Então, quando lemos esses textos, veja que Deus é glorificado nos céus, a festa nos céus, porque muitos aqui escolheram realmente viver para o Senhor e morreram para o Senhor. E no final do verso 12 de Apocalipse 12, olha o que diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso vai acontecer no futuro. O maligno vai ser expulso do céu. Hoje, ele tem acesso, como lemos no livro de Jó, ele tem acesso à corte celestial, à presença de Deus, do Senhor, mas, obviamente, com várias restrições, mas ele tem acesso. Mas vai chegar esse dia em que ele vai ser expulso e ai da terra, porque ele sabe que tem pouco tempo antes de ser lançado no lago de fogo, então ele vai fazer uma grande arruaça por aqui, certamente na grande tribulação. Olha agora Apocalipse 14, versículo 1. Olha Apocalipse 14, verso 1. Aqui em Apocalipse, o Cordeiro de Deus ele é adorado na terra, cujos pés estão no Monte Sião. Lembra de Isaías 24, 23? O Senhor vai descer na terra, em Jerusalém, lá no Monte Sião, e vai reinar. É exatamente isso que nós vamos ler aqui em Apocalipse 14, do verso 1 ao 5. O Senhor Jesus ele vai ser glorificado na terra logo após Apocalipse 13. Grave na sua mente. O que é que aparece em Apocalipse 13? A revelação da besta, a revelação do anticristo, a revelação da outra besta. Você tem uma besta que emerge do mar, que é o anticristo, e uma besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que vai criar essa falsa religião. Talvez essa falsa religião já esteja em construção, talvez seja o humanismo, talvez seja a adoração à figura humana, não sei, estou especulando. Mas Apocalipse 13 fala das duas bestas que naquele período de grande tribulação vão fazer coisas terríveis aqui na terra. Depois da revelação das duas bestas, olha o que acontece em Apocalipse 14, verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Aí você lembra de Isaías 24, 23. E com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Esses 144.000, nós lemos lá em Apocalipse 7, eles são do povo de Israel, né? São israelitas convertidos, são aqueles que proclamaram a mensagem de salvação nesse período de grande e intensa tribulação. Hoje, Israel, de modo geral, está perdido nos seus pecados. Vive uma vida longe de Deus, não crendo no Senhor, de modo geral. Tem israelitas convertidos, é claro, mas a nação de Israel, embora apresente elementos da Torá, do Antigo Testamento, mas são elementos mais
culturais e folclóricos do que realmente remetendo à fé no Messias e em Jesus. Mas aqui, nesse momento que ainda vai acontecer, Israel vai se converter. A grande maioria de Israel vai se converter. E esses 144 mil serão aqueles convertidos de Israel que vão proclamar a mensagem de salvação na grande tribulação. Não foi só Isaías que falou que o Senhor ia descer para Jerusalém para reinar, mas Zacarias diz isso lá em Zacarias 14, verso 4. Zacarias 14 é um profeta pós-exílico, Isaías é um profeta pré-exílico, então passaram vários séculos entre um e outro, cerca de uns 400 anos. Olha o que Zacarias diz, Zacarias 14, 4. Naquele dia estarão os seus pés, os pés do Senhor, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Então veja, isso aqui não é figurado, isso aqui é literal. Naquele dia, os pés do Senhor, de Deus, vão pisar na terra novamente. Aqui é uma alusão ao retorno do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda. E ainda diz mais no verso 4, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então Jesus vai descer na terra e o monte vai se partir ao meio, e todos vão entender que o Senhor Jesus chegou. No livro de Apocalipse também, Deus é glorificado pelos vencedores da besta, antes dos 7 flagelos ou taças que Deus vai lançar sobre a terra. Olha Apocalipse capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Nós estamos vendo no livro de Apocalipse como Deus ele é glorificado em meio aos juízos sobre a terra. Olha Apocalipse 15, verso 1. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. E aqui é o último grupo de juízos sobre o planeta. 7 flagelos ou as 7 taças. Olha o verso 2, Apocalipse 15, 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus é glorificado nos céus, porque ele julgou os pecados dos homens na terra. E a justiça de Deus veio com morte, sofrimento e punição. Da perspectiva humanista, isso é um absurdo. Como pode um Deus de amor, um Deus de paz, fazer isso com as pessoas? Mas na perspectiva do Senhor, e é a perspectiva da verdade, porque vem de Deus, o Senhor está retribuindo o pecado dos pecadores, porque ele é o justo juiz. É importante, irmãos, meditarmos nisso hoje. Por quê? Porque as igrejas evangélicas não falam mais do pecado. As igrejas evangélicas não falam mais da justiça de Deus. E os crentes acham que podem viver de qualquer forma, pecando de qualquer jeito, e que Deus não liga para estas coisas. Não é assim. É fato que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus perdoador, e que a despeito do seu pecado, se você estiver arrependido, pedir perdão em nome de Jesus, Deus vai lhe perdoar. Isso é um fato. Deus é maravilhoso, Deus é muito bondoso, e o Senhor tem prazer em receber o pecador arrependido. Mas aquele que vive constantemente nos seus pecados, sabe que está pecando e continua vivendo nos pecados, achando que Deus não está vendo, ou que você pode esconder dos pastores desta igreja ou dos seus irmãos, você que pensa isso, você está muito cego, você está muito perdido,
você pode ser um crente desviado dentro da própria igreja. Existem crentes desviados dentro da própria igreja. Existem. E se você é um desses, leia esses textos de novo. Veja como o nosso Deus é sério. É um Deus todo-poderoso. Arrependa-se do seu pecado e não queira mais viver escravizado pelos pecados, longe do Senhor, com a pseudo-vida cristã, quando na verdade você está longe de Deus, terrivelmente longe, porque escolheu viver em pecados. O Senhor, ele é justo quando pune o pecador que escolheu viver no pecado, e muitas vezes com a morte, com a peste, com a doença. Por quê? Porque este pecador escolheu viver nos seus pecados. É claro que os relatos que estamos lendo aqui falam do futuro. É um julgamento de Deus, é a ira de Deus no máximo. Isso aqui ainda vai acontecer. Mas é o mesmo Deus a quem nós adoramos hoje. Não devemos brincar com o Senhor. Devemos ter uma vida de santidade que agrada o Senhor nosso Deus. E então, por fim, Apocalipse 19, verso do 1 ao 10, já no fim de toda essa tribulação, logo depois desse texto que nós vamos ler, vem o Senhor Jesus e vai destruir o exército do anticristo, e eles vão ser lançados no lago de fogo para viver eternamente condenados por causa dos seus pecados. Mas antes dessa grande batalha, olha Apocalipse 19, verso 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória, o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se achava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia! E saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Isso vai acontecer, irmãos. O céu vai adorar ao Senhor e vai glorificar a Deus. Viu quantas aleluias aqui? Quantos cânticos de aleluia? Quanta adoração a Deus. Por quê? Porque Ele é justo. Ele salva o pecador arrependido e Ele condena o pecador que escolhe o seu pecado. Essa é a justiça de Deus. Isso está em toda a Bíblia. Estamos lendo Isaías. Se repete aqui no livro do Apocalipse de João. Mas Zacarias trata desse tema, Joel trata desse tema, o próprio Senhor Jesus Cristo mostra a justiça de Deus. Esse é o Senhor nosso Deus. E se você é um pecador que ainda não creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai estar do lado da ira de Deus. Lembra Romanos 1,18? A ira de Deus, ela se revela do céu contra todo pecado e injustiça dos homens que detêm o pecado, obviamente com a sua própria injustiça, parafraseando o versículo. Então, Deus se ira contra os pecadores que escolhem viver nos seus próprios pecados. E Deus recebe todo pecador arrependido. Nós pecamos. Nós, crentes em Jesus, somos pecadores. Mas o que não podemos é gostar do pecado. É nos contentar com o pecado. Aceitar o pecado e viver como se nada tivesse acontecendo. Então, para nós que já cremos em Jesus, esse é o Senhor nosso Deus. Temos que adorá-lo pela sua justiça, porque esse Deus em breve retornará e ele vai reinar. E nós, crentes em Jesus, reinaremos com ele, porque o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. Temos uma vida abençoada e maravilhosa. Olha, talvez você não acredite, mas você, crente, tem tudo o que é necessário
para ter uma vida maravilhosa. Tudo. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a palavra do Senhor completa na sua mão, você tem igreja para você poder crescer e desenvolver na fé. Você tem tudo o que é necessário para a vida e para a piedade, o Senhor lhe deu. Basta você querer. Voltando para Isaías, capítulo 24, Isaías 24, só para você perceber por que nós lemos todos esses versículos, e eu sei que realmente é muito texto para ler, mas quando você lê Isaías 24, à luz do Apocalipse de João, você percebe que Isaías está pregando o que João pregou lá na frente, só que de maneira mais detalhada. Isaías 24, 23 diz: a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Lemos no Apocalipse toda a glória que o Senhor recebe porque Ele é justo. Esse é o Senhor nosso Deus, é o Deus a quem adoramos diariamente, é o Deus a quem servimos, é o Senhor da Bíblia Sagrada, é esse Deus que você deve servir e entregar a sua vida constantemente para ter uma vida de santidade e que glorifica o nome do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. A Tua palavra, ela nos constrange, ela mostra o nosso lugar. Senhor Deus, nos auxilia, nos ajuda, pelo poder do Teu Santo Espírito, não só entender esses textos, mas perceber a grandiosidade do poder do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que temamos e tremamos diante de Ti, e para que consagremos as nossas vidas, porque o Senhor é justo e é digno de todo esse louvor, de toda esta adoração que lemos no livro do Apocalipse de João. Pai amado, abre o nosso entendimento, para que não fixemos as nossas vidas nesta terra, mas para que ansiemos pela volta do Cordeiro. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que o Senhor nos ama tanto que nem temos dimensão do tamanho do amor do Senhor por nós. E ajuda-nos, ó Pai, para que os nossos corações sejam quebrados, para que vivamos uma vida de santidade a Ti, para que a nossa alegria seja a alegria das coisas do céu, para que a nossa alegria seja esta alegria que lemos, da adoração, da justiça do Senhor, que será aplicada aqui na terra. E obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia, porque mesmo nós pecadores, o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor nos recebe, o Senhor nos ajuda, o Senhor cuida das nossas vidas diariamente, porque o Senhor é um Deus bondoso, amoroso e maravilhoso. Te louvamos, ó Deus, porque entendemos que o Senhor tem um plano para toda a humanidade, para todas as nações, que o Senhor também busca salvar as nações, assim como nos salvou pessoalmente. Transforma, ó Deus, o nosso coração, para que não escolhamos mais o pecado, mas para que lutemos contra ele e sempre escolhamos uma vida santa, porque o Senhor é digno de uma vida que glorifica o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção que o Senhor é nas nossas vidas. Suplicamos força para te servir adequadamente. Oramos, ó Pai, por todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você tem um tempo ainda para orar um pouco mais ao Senhor, seu Deus. Lembre de, na sua semana, fazer o seu devocional e ler a sua Bíblia e ter vida de oração. Deus te abençoe, uma boa noite e até breve.